Bom, vamos lá, pessoal. Continuando, então, variável é tudo que está sujeito a variação, incerto, instável ou inconstante, que é o que a gente já comentou. Todos os dados a serem armazenados em memória do computador devem previamente ser identificados, ou seja, é necessário saber seu tipo para depois fazer o seu armazenamento adequado, podendo ser manipulado e usado a qualquer momento. Então, se eu tenho um valor a ser armazenado temporariamente, vai ser em uma variável, tá? Quando a gente faz a declaração e a utilização de uma variável, eu tenho que fazer o quê? Tipar ela, ó, com algum desses caras, inteiro, real, caractere ou lógico. Como eu sei que uma variável é inteira? Pelo tipo de dado que ela vai receber, tá? Se eu sei que eu vou somar notas, notas são que tipo de dado? Sim. Reais, exatamente. Por quê? Porque pode conter casa decimal. Agora, uma nota geralmente ela vai de 0 a 10, não é? Se for o nosso caso aqui. Só que uma variável real, ela vai até 2 bilhões. E aí? Aí não tem jeito, pessoal. O tipo do dado realmente é real. Mas quem vai barrar a nota de ser maior do que 10 é o seu programa. Tá? Você vai ter que fazer uma condição. Se a nota 1 for maior do que 10, você vai ter que mostrar para o cara. Nota inválida, por exemplo. Digite novamente. Tá? O seu algoritmo vai ter que prever isso daí provavelmente. Tudo bem aí? Legal. Bom, algumas regras para nomear variáveis. Eu tenho nome de variável, pessoal. Não é qualquer nome ou qualquer coisa que eu posso dar a ela. Eu tenho algumas regras. Apesar de ser abrangente, né, elas não são difíceis aí. Primeiro caractere de identificação de uma variável deve ser alfabético. Legal, então eu tenho que ter uma letra de A a Z. Maiúscula ou minúscula, não importa. Tem que ser uma letra. Eu não posso declarar uma variável começando com o número 1, por exemplo. Posso terminar, mas não começar. Nomes compostos não podem existir espaço em branco. Por exemplo, em separação utiliza o caractere underline. Eu não posso ter uma variável só chamada nome completo, com espaço no meio. Eu posso ter nome completo tudo junto, ou nome underline completo. Legal. O underline é o único símbolo especial que vai ser aceito para nomear variável. Tá? O resto, asterisco, arroba, espaço, tá? Hashtag, enfim, não pode. É o único cara possível utilizar, vai ser o underline como caractere. Você pode colocar, no caso de nome underline completo, ela vai ser no meio. Mas nada te impediria de colocar underline nome. Ou nome underline. Poderia ser. Não é muito comum, mas pode. Por quê? Porque não começa com dígito. O underline é um caractere. Tá? Especial, que nesse caso é o único que é suportado. O conteúdo é fixo, aliás. Esses daqui já são nome de variáveis, né? Algumas linguagens de programação, ela vai ter um limite para você pegar e nomear essa variável, tá? Então, até, sei lá, às vezes 30 caracteres. Geralmente, as linguagens mais novas, elas não estão apresentando restrição de quantidade. Mas aqui no algoritmo também, ele não fala nada. Mas geralmente a variável é um nome que representa alguma coisa e ela tem que ser rápida. Por quê? Se você colocar um nome muito grande de variável, toda essa variável ela vai ser utilizada muitas vezes no seu programa. Toda hora você vai ter que ficar escrevendo esse nome gigante se você colocar. Tá? Então, geralmente, são nomes curtos. De até 10 caracteres é uma boa quantidade. Tá? Agora, constantes é um conteúdo fixo, estável e inalterado, que pode ser aplicado para diversos pontos de vista computacional, como, por exemplo, vamos definir a constante com o valor π,
sendo o valor aproximado de 3,14159265. O π ele é infinito, né? Não tem como pegar e colocar o valor dele. Total, mas existe como aproximar pelo menos algumas casas aí. Nesse caso do valor de π, ela nunca vai mudar. Então você já poderia colocar esse valor como sendo uma constante. Qual é a vantagem? Quando eu declaro uma constante ao invés de uma variável, o acesso à constante é mais rápido. Tá? Qual que é a desvantagem? Eu nunca consigo mudar esse valor. Tudo bem? Fechou? Bom, operadores aritméticos, ferramentas responsáveis pelo estabelecimento das operações matemáticas a serem realizadas. Tanto variáveis quanto constantes são utilizados na elaboração de cálculos matemáticos. Operadores aritméticos mais comuns: divisão, adição, multiplicação, subtração. Eu tenho também o atribuição. O atribuição é pegar um valor que está na sua direita e transportar para a variável que está na esquerda. Isso é o atribuição. O exponenciação é uma seta para cima mesmo. 2, seta para cima, 2. 2 elevado a 2. Correto? Isso vai ser o nosso símbolo de exponenciação. Para a gente, por enquanto, isso daí já vai ser o suficiente. Mas existem linguagens de programação mais simples. Raiz quadrada, potência de qualquer número, tá? Enfim, aqui a gente não vai usar tanto, por quê? Porque a gente, na verdade, vai tentar construir justamente isso daí. Expressões aritméticas são definidas pelo relacionamento existente entre variáveis e constantes, numéricas com utilização de operadores aritméticos. As expressões aritméticas, na verdade, vão ser o quê? As nossas contas que a gente vai ter que fazer. Tá? Na matemática tradicional, existe o parênteses, as chaves e os colchetes. Não existe? Cada um deles tem a sua ordem de prioridade. Na computação, geralmente, só existe o parênteses. E aí, se você quiser colocar como que fala? Prioridade, você coloca parênteses, parênteses. 2 vezes ele vai ser mais prioritário. Tá? Bom, instruções básicas. Execução de um determinado programa são representadas por um conjunto de palavras-chave ou comandos que formam a estrutura de uma linguagem de programação. Aqui a gente vai ver o quê? O português estruturado. Então, os nossos comandos vão ser o português. Se, então, se não, fim se, início, fim. Vai estar tudo em português. Na hora que a gente for programar mesmo, a mão na massa, vai estar em inglês, pessoal. Tá? Não tem brasileiro que cria uma linguagem de programação e mesmo que tenha, ele não vai criar em português. O inglês é a língua universal. Tá? Bom, uma instrução pode ser formada por um ou mais comandos, sendo que a linguagem de programação pode ser formal, como, por exemplo, C, Pascal, Java, Delphi, ou informal, baseada em pseudocódigo, que é o nosso caso do português estruturado. A linguagem formal mesmo, então, é a linguagem de programação, que vai ser entendida pelo computador. A linguagem informal é o português estruturado, que a gente, na verdade, está aprendendo com essa linguagem inicialmente. Ok? Sim? Alguns comandos pseudocódigo em português estruturado: programa, var, real, caractere, lógico, início, leia, fim, senão, fim, se, ou então, não, faça enquanto, repita. E assim vai. A gente vai aprender daqui. Olha, são todos aí menos 2, eu acho. O resto a gente vai utilizar todos esses caras aí, tá? Tipo, registro, fim de registro, passo. O conjunto é o nosso array, é uma tradução que não é muito legal, mas é o conjunto. Tem uma matriz também, mas aqui eu acho que eu não coloquei. Tá? Enfim, a gente vai ver. Regras para a construção de um português estruturado. Entender o problema a ser resolvido. É a primeira coisa de todos. Eu tenho que pegar esse problema e entender. Interpretar. Sem isso, não adianta nem começar, pessoal. Leiam 2, 3, 5, 10 vezes se for o caso. Entendam primeiro esse cara. Esse cara é a base. Entendimento. Após o entendimento, desenvolver o diagrama de blocos. O que é o diagrama de blocos? É a nossa representação gráfica.
Por quê? Porque por enquanto os problemas estão pequenos, dá para a gente fazer. Depois, variáveis serão indicadas e utilizadas dentro dos símbolos dos diagramas de blocos. Aqui vocês no desenvolvimento do diagrama de blocos já vão saber antecipadamente, então, quais as variáveis que vocês vão usar. Bom, e todo o nosso problema, né, que vai ser desenvolvido, provavelmente vai ter entrada, processamento e saída. A entrada em si, pessoal, não necessariamente é a entrada do teclado, não é do leia. Eu já posso ter muitas vezes o processamento e a saída já. Sim, e vai acontecer, muitas vezes. Nos nossos exercícios tem muito disso, que o cara não precisa ficar esperando uma resposta do teclado. Eu já coloco alguma variável fixa lá dentro, com um valor fixo, e já vai resolver o meu problema, para poder dar sequência ao exercício. Para criarmos programas que sejam executáveis dentro do computador, é preciso ter em mente 3 pontos de trabalho. Sendo assim, todo programa trabalha com esses 3: entrada, processamento e saída. O processo de execução de um programa ocorre, segundo o exposto, após a entrada de dados com a instrução leia e sua saída com a instrução escreva. Leia é sempre onde eu estou fazendo o quê? A leitura dos dados, imaginando através do teclado. Quando eu estou fazendo leitura de dado, pessoal, eu nomeio uma variável que vai receber um determinado valor. Esses valores vão ser o quê? Do tipo ou inteiro, ou real, ou lógico caractere. Quais são variáveis do tipo caractere que vocês poderiam fazer a leitura? Real é quando eu tenho o quê? Números com casas decimais. Inteiros são números sem casas decimais. Lógicos, quando eu só tenho 2 valores a serem recebidos, ou 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso, um desses 2 aí. E os caracteres? Quando eu tenho qualquer coisa a ser lida, e geralmente o que eu não consigo fazer o quê? Conta com ele. Nome. Tá? Nome da pessoa, entre com o seu nome, vai ser tipo caractere. Endereço, cidade, estado, são todos valores que contêm caracteres. Vocês concordam? Vocês precisam declarar. Nome, 2 pontos, caractere. Tá? Então vai precisar declarar. Tudo bem até aí? Então esses são os tipos de dados. Como vocês vão saber os tipos de dados? Através do entendimento do problema. É o problema, na verdade, que vai falar para você, ó, me dê a média de 3 valores, me dê a média aritmética de 3 valores. Cara, valor é o quê? É número. Aí pode ser inteiro ou real. Geralmente vai ser real, se eu tenho média, né? Beleza. No português estruturado, então, serão utilizadas as palavras leia e escreva. Diagrama de bloco. Para as instruções leia e escreva, serão realizados, respectivamente, os símbolos teclado em linha ou entrada manual, que é aqueles símbolos que a gente viu que são de entrada, né? Que indica uma entrada via teclado, e exibição display, que indica a apresentação de dados em vídeo. Tá? Pode ser aquele símbolo mais bonitinho lá de saída em vídeo, ou pode ser aquele símbolo genérico de entrada e saída. Eu não vou cobrar isso, mas desde que vocês saibam isso daí. Na prova vai cair os 2, tá? Posso dar os 2. Às vezes um diagrama vai estar de um jeito, o outro diagrama vai estar de outro. Vocês têm que saber que aquilo é símbolo de saída. Tudo bem? Bom, no português estruturado, eu tenho leia, e é possível colocar N1, N2, N3, N4, igual ao nosso exemplo. Eu não gosto muito disso, mas o português estruturado permite. Quando a gente parte para uma linguagem de programação, você não consegue fazer isso. Quer dizer, vai depender da linguagem, algumas linguagens conseguem. Mas no C, por exemplo, não. Tá? Escreva. Aí o escreva. Aqui no português estruturado, dá para você colocar N1, N2, N3, N4. Tá? Eu gosto. Escreva N1. Na outra linha, escreva N2. Por quê? Porque é o passo a passo realmente que uma linguagem de programação vai entender. Mas, aqui, se vocês colocarem dessa maneira, vai estar correto. Porque o português estruturado entende, entre aspas, esse tipo de
É de comando, tá? Bom, considere o exemplo do problema abaixo. Deve ser criado um programa que faça a leitura de dois valores numéricos. Realize a operação de soma entre esses dois valores presentes e apresente o resultado obtido. Todos entenderam esse problema aqui? Que variável, agora a gente vai imaginar, que variáveis que eu teria que ter para fazer o algoritmo desse cara aqui? Espera aí, vamos ver quem falou aí variável 1 e variável 2? Beleza. 3 no mínimo? Por que 3? Porque 1 vai ter que guardar o resultado, então seria legal a gente ter uma variável soma, tá? Uma variável valor 1, uma variável valor 2. A gente geralmente, pessoal, não dá o nome de variável para a própria variável, tá? Geralmente também não. Porque a variável é justamente o que, pessoal? Uma coisa que representa o que você quer guardar. Se não, vocês colocariam variável 1, variável 2, variável 3, variável 4, variável 100, 101, 102. Beleza, o programa vai funcionar. Agora, para você usar isso depois, cara, é uma catástrofe. Então, usem nome da variável, soma, nome da variável, valor 1, nota 1, valor da variável, nome da variável, nota 2. Para quê? Para representar aquilo mesmo que o usuário está digitando. Tá? Nome da variável, média aritmética, média ponderada. Pronto, você sabe que aquilo vai ser o resultado da média aritmética. Correto? Beleza? Então, não é bom. Por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3, cara, beleza, vai funcionar. Mas depois, para você fazer a manutenção disso, é terrível. Correto? Fechou. Primeiro, devemos interpretar o problema com o auxílio de uma ferramenta de algoritmo que estabelece os passos necessários a serem cumpridos na busca da solução do problema. Lembre-se que um algoritmo é, na verdade, uma receita de como fazer. Aqui, então, para resolver esse problema, a gente vai ter que fazer o quê? O passo a passo para o computador conseguir executar. Comando a comando. Tudo bem? É muito fácil para a gente. A gente já está acostumado com o problema, mas o computador ele não entende isso. Observe que a estrutura do algoritmo com relação ao problema da leitura de dois valores que são desconhecidos e por essa razão são representados pelas variáveis A e B. Não é muito uma nomenclatura muito boa, mas tudo bem. E a sua respectiva soma, consequência dos valores que serão informados das variáveis A e B, que será representada pela letra X. Então a soma aqui é X. O valor 1 é A e o valor 2 é B. Tudo bem. Não é muito bom ainda, mais uma vez. Qual seria o algoritmo desse cara aqui? Ó? Ler dois valores. No caso, variável A e B. Efetuar a soma das variáveis A e B, cujo resultado será representado pela variável X. Apresentar o valor da variável X após a operação de soma dos dois valores fornecidos. É um algoritmo? É um algoritmo um pouco mais simples, que a gente, na verdade, está fazendo o quê? A gente está dando os passos e a gente está escrevendo com a nossa própria linguagem, que é o que a gente chama de linguagem natural. Para um computador entender isso daqui, jamais ele vai conseguir. Certo? É o ser humano que vai ver isso daqui, beleza, eu tenho os passos para formar agora esse cara aqui, para resolver esse problema. Agora o diagrama de bloco seria mais ou menos isso. Eu tenho início, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, pessoal. Ampliar. Aqui, ó. Eu tenho início, certo? Ler A e B. Calcular X, aqui mais uma vez, recebe A mais B. Tá? Eu acho que nessa parte do diagrama, o igual ele é de atribuição, ele é a mesma coisa que o igual de comparação, por isso que eu coloquei aqui. Mas no português estruturado, não. O símbolozinho é o recebe mesmo, é aquela setinha para a esquerda. Tá? X recebe mais X igual a A mais B. Depois que eu tenho o resultado, imprimir
soma, vírgula, x. O que é esse soma aqui, ó, que está entre aspas duplas? É um texto, é uma constante. Se ele está em aspas duplas, ele não muda, pessoal. Tá? Agora esse cara aqui, ó, supondo que eu tenha valores das minhas variáveis 5 e 2. Beleza. A vale 5 e B vale 2. 5 mais 2, 7. O valor de x vai ser atribuído, o valor de 7 vai ser atribuído aonde? A x. Imprimir soma, ele vai imprimir 7. Correto? Fim. Beleza. Chegamos ao final aqui do nosso algoritmo. Tudo bem até aí, pessoal? Sim? Após estabelecer esses passos anteriores, passa-se a fase de codificação, que obedece o que está definido no diagrama de blocos. O que a gente tem de solução aqui, ó? var, aliás, programa, soma números. Vocês estão vendo ali que o soma números ele também não tem espaço? Não, né? A mesma regra que vocês têm para dar nome de variável, vocês vão aplicar para o nome do programa também. Sem caractere especial, um único permitido com underline, sem espaço entre os nomes, não pode iniciar com números. Correto? Beleza? Mesma coisa. O nome do programa tem o mesmo nomenclatura de nome de variável. As mesmas regras. var. O que é esse var aqui, ó? Declaração de variável. X, dois pontos inteiro. A, dois pontos inteiro. E B, dois pontos inteiro. Correto? No português estruturado, que é o caso nosso, x, A, B, dois pontos inteiro. Daria certo também. Tá? Início e fim, ó. Eu tenho os dois comandos aqui. Leia A, leia B. Ó, vocês estão vendo que estão os dois comandos separados? Seria A, B? Poderia. Infelizmente. Português estruturado atende. Eu não gosto, eu gosto mais de assim. Por quê? Dentro da linguagem de programação, vocês vão ter que escrever dessa forma. Tá? X recebe A mais B, depois escreva X. Entendido aí, pessoal? São esses os passos, então, que a gente vai fazer. Tá? A parte de interpretar, fazer o diagrama dele de bloco e depois fazer o quê? Português estruturado. Fechou? Beleza, então. Vamos lá? Então, vamos lá para os exercícios. Oi? Como funciona o tipo? No algoritmo, não. Mas em linguagem de programação, tem. Você tem como comparar se uma variável é de um determinado tipo. Não. Se ela é de um determinado tipo, ela vai te responder se ela é ou não, ou verdadeiro ou falso só. Hoje, X é inteiro. Eu não posso, por exemplo, se for dois pontos de décimo, não. Se você tem a possibilidade de ela se transformar numa inteiro para real, você já tem que colocar ela real direto. Não tem jeito. Tem possibilidade de a gente receber um valor inteiro e atribuir a um real, porque ela é compatível. E tem possibilidade de a gente atribuir o aspas duplas 1 para uma variável inteira. Só que aí a gente tem que fazer o que a gente chama de conversão. Conversão explícita. Tá? Por quê? Porque por padrão o compilador ele não funciona dessa forma. Ele tenta fazer o quê? Fazer o que é comum, o que é mais de comum. Em algoritmo a gente não vê isso. A gente vê em linguagem de programação, essa parte de conversão explícita. Tá? Mas tem só essa possibilidade mesmo. Ok?